Olá, sejam bem-vindos. A gente está falando de destilação multicomponente, os métodos não rigorosos, o método de Fensky, Underwood, Gilliand e Kirkbride, parte 3. Então, nessa parte a gente comenta sobre o refluxo mínimo, a equação de Underwood. As equações de Underwood, na verdade. Então, a gente viu que a gente havia feito as etapas anteriores de cálculo, obtido o refluxo total pelo método de Fensky, número mínimo de estágios. É, e aí a gente chega aqui agora na questão do cálculo da estimativa do refluxo mínimo, que seriam as equações de Underwood. Primeiramente, quanto aos tipos de estrangulamento, né? É, há diversos tipos de estrangulamento. O estrangulamento que a gente fala é a condição do pinch, onde você tem uma região em que não há ganho de composição ao longo dos estágios, um ganho infinitesimal, e ali tende-se a ter infinitos estágios como consequência disso, né? Isso acontece na medida em que você vai reduzindo a condição de refluxo da coluna, a razão de refluxo. Esse comportamento é complexo, resultado, porque isso aqui é resultado de um monte de equação termodinâmica não linear. Então, a gente apresenta aqui de forma sucinta alguns dos mais comumente tipos de pinch que são descritos, né? Mas entendam que isso é um assunto bastante complicado de ser generalizado, digamos assim, né? Bom, então vamos para os tipos de pinch que estão sendo descritos aqui. Bom, então o primeiro tipo de pinch acontece ali a gente já discutiu ele no caso do McCabe-Thiele da mistura binária. Mistura binária é um caso de equilíbrio bem comportado. O que você tem ali é o pinch acontecendo na região da alimentação, que é o ponto de encontro entre as retas de operação da seção de enriquecimento e da de seção de esgotamento, e é onde está localizada ali a condição da alimentação, onde essas retas tocam a curva de equilíbrio, né? Então, seria o primeiro tipo de pinch com visualização gráfica que a gente já viu lá da parte de McCabe-Thiele. O segundo tipo de pinch, também com visualização gráfica fácil ali, seria o sistema binário para uma curva de equilíbrio não bem comportada, digamos assim, né? O que você tem ali é uma curva de equilíbrio em que você tem é, uma, ah, um, um- um achatamento ali da curva, por exemplo. O que, que acontece no pinch nesse caso? O pinch acontece quando as retas de operação elas tangenciam ou tocam a curva de equilíbrio, e naquela região que você tem ganhos infinitesimais de composição e uma região de estrangulamento. Então, nesse caso aqui, a região de pinch estaria no topo, na seção aqui mais próxima do topo da coluna, porque essa reta não consegue atravessar a linha de equilíbrio, né? A curva de equilíbrio, né? Aqui para tocar é, na seção da alimentação, como estava no slide anterior. Então, o que acontece é que se você for reduzindo a razão de fluxo, vai tangenciar no máximo que em determinado ponto a reta de operação com a curva de equilíbrio, e é ali que acontece o estrangulamento, né? Então, numa mistura binária, a curva de equilíbrio não comportada, a reta de operação tangencia a curva de equilíbrio ali. Terceiro caso, isso é informativo, de novo, porque isso é resultado, na verdade, de uma simulação complexa, né? A gente está apresentando aqui de forma bastante informal, né? Essa informação, mas ela é resultado de uma análise complexa, porque as equações termodinâmicas são não lineares e são bastante complicadas, tá? Mas de uma forma geral, quando você tem uma mistura multicomponente, todas as espécies se distribuindo um pouco entre o topo e fundo, ou seja, tem todo mundo no topo e todo mundo no fundo, ainda que seja um pouquinho, mas tem. Então, nesse caso, o que acontece é que o pinch vai estar na condição da alimentação, tá? De uma forma geral, o pinch dessas condições, desses casos, tende a estar na condição da alimentação. Bom, você tem outro caso, que seria o seguinte: quando você tem um sistema multicomponente, só que alguns pesados não estão no topo.
Então, o que tipicamente acontece, né, nas condições de pinch, né? O que acontece é o seguinte: esses pesados, você tem uma alimentação contendo todo mundo, né, inclusive esses pesados, e você tem, claro, que gradativa, uma redução gradativa ali desses pesados. Só que existe uma região em que esses pesados vão ter que ir a zero, né? E essa região marca uma segunda região de pinch, além da condição na proximidade da alimentação ali, existe uma condição de estrangulamento aqui, onde essas composições desses pesados tendem assintoticamente a zero. Então, esse tipo de sistema contém geralmente dois pinches, né? Um na condição da alimentação e um acima ali da alimentação, onde os pesados estão desaparecendo para não estarem presentes no topo. De forma análoga, você pode ter o caso de você ter alguns leves que não estão no fundo. Então, a situação vai ser bastante análoga à anterior, mas vai se inverter. Ou seja, você mantém um pinch ali próximo da condição da alimentação, mas esses leves têm que desaparecer antes de chegar no fundo. E existe uma condição onde eles assintoticamente aqui ao longo de estágios, na seção de baixo aqui da coluna, esses leves vão desaparecer antes de chegar no fundo. E isso geralmente define uma segunda uma outra condição de pinch aqui. Então você tem dois pinches também caracterizados nessa situação. E, por fim, quando você tem leves que não estão no fundo e pesados que não estão no topo. Então, aquela condição da alimentação ali vai se deslocar e vai se distribuir entre dois pinches, né? Um na região da parte de cima da coluna e um na região da parte de baixo da coluna. Aqui é onde os pesados estão desaparecendo e aqui é onde os leves estão desaparecendo. De novo, isto é resultado de simulações complicadas, na verdade. Nós estamos fazendo um agrupamento informativo dessas informações. Tá? Bom, a condição de refluxo mínimo, ela poderia ser obtida formalmente com otimização. Então, se você tendo a simulação rigorosa da coluna, você poderia ir reduzindo a razão de refluxo até que você tivesse uma condição no qual em algum ponto da coluna não existe mais ganho de composição, não muda quase que a composição e aquilo vai tendendo a infinitos estágios naquela região para que você consiga manter as mesmas especificações de operação da coluna. Isso envolveria um procedimento mais complexo aqui. O que se geralmente utiliza são as equações de Underwood para estimar o refluxo mínimo. Essa derivação das equações de Underwood não será apresentada porque a primeira parte da derivação não é tão complexa, mas algumas análises matemáticas demandam tempo para a sua demonstração e detalhamento, né? Então, refere-se a materiais de consulta quem tiver interesse de ver a derivação e as análises matemáticas decorrentes das equações de Underwood. Bom, as duas classes de equação de Underwood serão apresentadas aqui, né? Admite-se volatilidades constantes, né? E se tem as duas admitindo volatilidades constantes em relação ao chave pesada, né? Então, HK aqui é o heavy K, né? O chave pesada, estou tomando ele como referência. A primeira equação de Underwood seria essa equação aqui, né? Alfa é a volatilidade relativa da espécie I em relação à chave pesada, Z e F é a composição da alimentação, Q é o parâmetro da alimentação lá que define a fração vaporizada da alimentação, a condição da alimentação. Θ é um parâmetro da equação de Underwood. A segunda classe da equação de Underwood seria esse cara aqui, R mínimo mais 1 igual ao somatório alfa vezes a fração do destilado, né, de cada espécie de destilado, dividido por alfa menos θ. Tá? Esse alfa sempre das espécies I que está no somatório em relação à chave pesada. Para salientar ali, θ é um parâmetro dessa equação e alfa são as volatilidades relativas em relação ao chave pesada sendo tomado como referência. Bom, então como que se aplica essas equações, né? Primeiro, você pega a primeira equação, e se você olhar a primeira equação, a gente vai colocar isso demonstrado, né? A primeira equação, ela
contém NC, NC é o número de compostos, NC menos uma raízes reais, né? NC menos uma raízes reais. Então, primeira coisa, a gente deveria achar as NC menos uma raízes reais desta equação aqui, certo? Então, como que se acha? Por um procedimento numérico, né? Então, a gente mostra a cara do gráfico resultante aqui para a gente entender quem que são essas raízes, mas achar os tetas aqui vem por um procedimento numérico. Bom, depois a gente escreve a segunda equação para cada um dos tetas. A gente conheceria, a princípio, ou as vazões ou as frações do chave leve e do chave pesada, que são especificações do problema. E, com base na escrita das equações, nós poderíamos determinar tanto o refluxo mínimo quanto as composições dos não chaves, né? Então, ou seja, a gente pegaria lá o caso anterior gerou NC menos uma raízes de θ. Então, a gente pegaria a segunda equação de Underwood e escreveria ela para cada um dos tetas. A equação escrita para o θ1, a equação escrita para o θ2, a equação escrita para o θ NC menos 1. E, a princípio, isso nos permitiria estimar tanto a razão de refluxo mínimo quanto a composição dos não chaves, né? As frações dos não chaves. Ok, então um exemplo, né? Apenas para lembrar, a gente tinha visto um exemplo onde a gente queria separar C4 a C8, tendo C5 e C6 como C5 e C7 como as espécies chaves, né? A alimentação era um líquido parcialmente vaporizado com Q igual a 0,5. Então a gente tinha ali uma composição, o C5 era o chave leve, a gente queria ter pouco dele no fundo, o C7 o chave pesada, a gente queria pouco dele no topo, né? Havia essa composição, essa distribuição da alimentação, o Q ali era 0,5, e a alimentação com essa composição, a gente pode fazer a normalização dessas vazões para obter as frações da alimentação, que seriam os Zs. Bom, então nota que há 5 compostos, né? NC igual a 5. Então, a gente pode determinar pelas equações de Underwood 4 raízes da equação, né? Então, a gente consegue achar aqui 4 raízes da equação. Como é que a gente entende essas raízes de equação? Observa, quando o θ for igual a 1 dos alfas, então ali a gente tem nesse gráfico aqui a representação de quando, por exemplo, as linhas tracejadas em vermelho são valores de alfa constantes. Então, o valor do alfa da primeira espécie, o valor do alfa da segunda espécie, o valor do alfa da terceira espécie. Então, são esses valores de alfa aqui, retas verticais, né? Quando o θ é igual a algum desses alfas, esta equação aqui vai dar uma indeterminação. Por quê? Porque esse lado lado esquerdo da equação aqui, ele vai ficar uma divisão por zero. Então, ele vai se tender a mais infinito pelo lado positivo ou mais infinito pelo lado negativo quando você tiver ali o θ tendendo a algum desses alfas. Então, a gente está dividindo essa equação aqui, pegando, né, o lado direito como sendo esse cara aqui, e esse lado direito são essas curvas em azul, né? E o lado esquerdo é um menos Q, que seria essa curva aqui rosa, magenta aqui, né? Que é uma constante, um menos Q é uma constante. A gente vai ter raízes ou encontrar valores de θ quando o lado esquerdo for igual ao lado direito. E o que acontece? Como esse lado esquerdo da equação ele vai de menos infinito a mais infinito, em algum momento ele cruza aquela linha 1 menos Q ali. Então, a gente teria as raízes definidas, a gente vai ter as raízes definidas sempre entre volatilidades ali das espécies, né? Por isso que a gente tem NC menos 1. Então, se a gente tem 5 compostos, entre cada 2 alfas vai ter um θ que é a raiz dessa equação. Então, se tem 5 compostos, tem 4 θs, raízes da equação. Tá? E aqui, por um procedimento numérico, a gente já mostra a planilha que faz essas contas para a gente teria quem seriam os θs que satisfazem essas equações, sempre entre 2 alfas. Então, o primeiro θ ali está entre
está entre C4 e C5, o segundo está entre C5 e C6 e assim sucessivamente, ok? Então, 5 compostos, 4 raízes. Bom, então nós especificamos as recuperações das espécies chave leve e chave pesada, né? E aí, dos não chaves, eles são, é, a princípio, estimados ou, digamos, chutados, né? Então, as espécies chave leve e chave pesada, a gente informa o valor que elas têm, né? Os mais leves que o chave leve vão estar praticamente todos no topo, os mais pesados que o chave pesado, todos no fundo. Mas e os entre eles é que se torna a complicação. Mas a princípio todos esses três caras seriam chutados. O que se utiliza geralmente na equação de Underwood é admitir, na verdade, o conhecimento de todos os mais leves e todos os mais pesados que os chaves, né? Então, todos os mais leves que chave leve, todos os mais pesados que chave pesada, e o que está entre eles é que de fato é recalculado. A gente vai ver o procedimento certinho, né? Mas a princípio todos esses valores são desconhecidos e seriam chutados. Com base nas vazões, a gente poderia determinar então as frações do destilado, né? Então a gente poderia normalizar aqui essa coluna aqui do destilado e calcular as frações. Tá? Então, tipicamente, os mais leves que chave leve, todos admitidos no topo, os mais pesados chave pesado, todos admitidos no fundo. Ok, então agora que a gente tem as raízes dos tetas, a gente escreve a segunda equação de Underwood apenas para os compostos que se encontram entre os chaves, que a gente não sabe exatamente como a gente divide eles, né? Então, a gente tem a segunda equação de Underwood, é esse cara aqui. Aí a gente obteve vários tetas, né? A princípio poderíamos escrever para todos os tetas, mas o que tipicamente se faz é o seguinte: você escreve apenas para os tetas entre as espécies chaves, né? Então, se a gente pega ali os tetas que estão entre as espécies C5 e C7, seria o 3,64 e 1,55, né? Então a gente pegaria esta equação e escreveria para cada um desses tetas. E a gente teria duas equações. Duas equações para estimar, para poder calcular quais variáveis. Seria a composição dos que estão entre os chaves, nesse caso C6, e a razão de refluxo mínimo. Então, se houvesse mais espécies entre os chaves, a gente colocaria mais espécies aqui entre os chaves e junto sempre, claro, a condição de refluxo mínimo porque no final das contas é ela que a gente está querendo calcular, tá? O C4 a gente admite todo no topo, o C8 admite todo no fundo, então as composições deles ou as vazões deles não se tornam incógnitas, apesar de que elas inicialmente foram chutadas, né? Mas com base nos chaves leve e chave pesada, você tem uma boa estimativa dela. Né? Então, isso permitirá obter a composição do C6 e a razão de refluxo mínimo, nesse caso. Bom, então aqui a gente tem uma planilha preparada com o código em VBA para fazer um pouquinho daquelas contas lá, porque colocar tudo em fórmula de Excel é muito difícil. Aqui a gente tem os dados da alimentação, né? A gente tem os dados da alimentação inseridos, a condição da alimentação que é 0,5, esse número de compostos vem automaticamente como uma estimativa, né? E aí aqui os alfas para o refluxo total e os alfas para o refluxo mínimo. Qual que é a diferença entre eles? Para o refluxo total foi obtido o alfa a partir de uma média geométrica entre topo e fundo. Para o refluxo mínimo, a gente utiliza o alfa na condição da alimentação, onde provavelmente está a condição de estrangulamento, né? Então, a recomendação é que se utilize o refluxo mínimo para a condição de refluxo mínimo, geralmente a condição da alimentação que está onde provavelmente está concentrado o estrangulamento, né? Então, aqui a gente coloca o chave leve e chave pesada, né? Então, o chave leve ali no caso é o C5, o chave pesada ali no caso é o C7, e os valores das vazões no topo para esses caras, né? Então, os valores estimados ali do chave leve e do chave pesada. Eu vou pedir para rodar o caso
quando rodar o caso, ele tem aqui um relatório, mas esse relatório está sendo gerado automaticamente todas as vezes, né? Então, posso até excluir aqui se quiser, mas ele vai ser feito automaticamente quando eu rodar o caso. Quando eu rodo o caso, ele gera esse cálculo desse relatório aqui para mim, né? Então, aqui ele tem os cálculos para a condição de refluxo total, ele estimou ali o número de estágios mínimos 4, estimou as composições de topo e fundo, com base na condição de refluxo total. Embora eu houvesse estipulado essas vazões para essas divisões para o chave leve e chave pesada, né? Ele recalcula aqui as divisões para o chave leve e chave pesada, mas de forma mais realística, mantendo o chave pesada como fixo e recalculando inclusive o chave leve ali no método de Fenske, né? Bom, aqui na equação de Underwood, ele, é, ele vai utilizar as raízes da equação de Underwood, ele obtém automaticamente. Então, são essas as raízes da equação de Underwood. As raízes entre os chaves, ele pinta, né? São essas duas raízes entre os chaves. Elas dão origem a duas equações de Underwood. E quem que eu quero encontrar? Ele também pinta o C6 e o razão de refluxo mínimo. Então, eu vou ativar esta equação de Underwood, né? E vou ativar esta equação de Underwood. Eu estou tirando um espaçozinho ali porque aquilo está como texto, tá? Então eu tiro o primeiro espaço ali da equação e ela vira uma equação, né? E aí eu vou utilizar o solver para esse fim. Eu vou criar eu quero encontrar quando essas equações vão a zero. Eu vou calcular o absoluto dessas duas equações aqui somado. O menor valor que essas duas equações podem assumir é zero, né? Então eu vou em dados, solver, e aí seleciono a célula objetivo que eu quero minimizar. Vou alternar a minha vazão de topo do que está se distribuindo entre os chaves e a razão de refluxo, né? E aí eu peço para resolver a equação. E aí ele calculou aqui esse valor da vazão de topo, certo? Esse valor da vazão de topo, e essa razão de refluxo mínimo que é 0,98, certo? Então, a vazão de topo era estimada no refluxo total entre 18 e no refluxo mínimo entre 16 ali para a espécie C6, né? O refluxo mínimo é 0,98, o número mínimo de estágios é 4, tá ok? Então, esse é o resultado da análise da condição de refluxo mínimo. Bom, então aqui a bibliografia consultada, vocês podem depois verificar lá nessa literatura também mais informações acerca da condição de refluxo mínimo de Underwood. A gente vai continuar com o próximo vídeo para concluir esse método como um todo.